Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, a doutora Graziele Cabral de Lima, e nós estamos falando de reforma trabalhista, direitos e deveres de ambas as partes, né? É importante isso, né? Que as pessoas saibam ali que tem direito, mas tem dever também, né? Não é só um lado. Com certeza, a gente sempre é importante lembrar que é uma situação bilateral. Da mesma maneira que o empregador, ele tem os seus deveres e seus direitos, o empregado também tem os seus direitos e os seus deveres. Então, eu costumo muito dizer, às vezes falando de acidente de trabalho, é obrigação do empregador fornecer o seu equipamento de proteção? Sim, mas é obrigação do empregado usar. A falta do uso do EPI, inclusive é uma situação boa de pontuar, ela é inclusive motivo para dispensa por justa causa. Aquele empregado que reiteradamente deixa de usar o EPI, o equipamento de proteção individual. E aí, mais uma vez, é necessária a formalização dessa informação. Ele vai ter que fazer uma advertência? Isso, sim, é bom. Faça uma advertência, uma ou duas advertências, permanecendo essa conduta, uma suspensão e, finalmente, mantendo ainda essa conduta, faça a dispensa por justa causa, se o empregado insistir em não cumprir a sua obrigação. A jornada intermitente, onde que ela de fato chega a ser a jornada intermitente? Hoje nós temos, com a reforma trabalhista, foi instituído o chamado contrato de trabalho intermitente. Ele é uma espécie de contrato de trabalho onde a pessoa, ao registro do contrato de trabalho, mas essa pessoa só trabalha quando ela for convocada. Então, o contrato de trabalho intermitente veio para substituir algumas situações de freelance. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes trabalhavam com uma diária de freelance sem a formalização do contrato de trabalho na carteira de trabalho? O contrato de trabalho intermitente ele veio para que eu tenha. Continuo com as características do freelance, ou seja, ele só vai ser trabalhar quando ele for chamado, certo? O empregado ele vai receber quando for chamado, só que vai ter a garantia da anotação da carteira de trabalho, que é uma segurança tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque muitas vezes ele tem ali um freelance, sei lá, contratei um freelance para minha lavoura, certo? E ele sofre um acidente. E aí? Se eu tenho um freelance e eu passo a ser ele um trabalhador intermitente, ele tem um vínculo anotado, eu só pago as verbas trabalhistas quando ele trabalhar, certo? Mas se eu tiver um acidente, por exemplo, ele pode ser encaminhado para o INSS, coisa que um freelance, um diarista não tem. Então quer dizer, segurança para os dois lados? Para os dois lados. O contrato de trabalho intermitente traz essa segurança, ele formaliza um contrato que antigamente a gente tinha na informalidade, que era esse freelance, o diarista, que fazia um serviço aqui, um bico ali. Vamos imaginar lá na propriedade rural a esposa do funcionário que, quando tem uma demanda maior, ela vem para a cozinha. Aí ela vem trabalhar, porque ela presta um serviço. Se ela está nesse aí e se ela se acidenta lá na cozinha, ela está resguardada, como eu, empregadora, também estaria resguardada. Eu pegaria até um exemplo, eu não colocaria no serviço doméstico, porque a doméstica mas eu estou colocando. Não, mas aí não seria no doméstico, lá no refeitório da fazenda. Ótimo, perfeito, sim. Ela tem um contrato registrado na sua carteira de trabalho como intermitente, certo? E naquele dia em que houve um aumento da demanda, que eu precisei daquele serviço esporádico, ela foi lá e trabalhou um dia, trabalhou 10 horas, trabalhou 5 horas, eu posso utilizá-la, vai ser formalizado, se acontecer de ter um acidente, algum problema, isso daí o INSS pode ser acionado porque ela é formalizada. Agora, o que tem diferença do intermitente com o temporário? Porque vamos imaginar que eu peguei aquela auxiliar de cozinha num período de colheita que durou aí 2 semanas. Ele é intermitente ou ele já vira temporário? Já vira temporário. Veja que o intermitente, ele tem a característica de aquela pessoa estar com o vínculo anotado na sua carteira de trabalho e ser chamado em ocasiões específicas para trabalhar um dia, 2 dias. Já essa segunda opção desse exemplo que você deu, já se enquadraria no temporário. Eu tenho daí um contrato para um período, por exemplo, de safra. Eu preciso lá de 3 meses de maior número de funcionários por um período fixo. Aí esse funcionário vai trabalhar todos os dias nestes 3 meses ou todos os dias nestas 2 semanas. Aí é o contrato de trabalho temporário, por prazo determinado.
Então já é uma situação diferente. Diferente. O intermitente é para situações pontuais, sabe? Assim, mesmo uma pessoa que eu precise de vez em quando, que eu tenha ali um aumento, mas... Eu vou vacinar o gado hoje. Pronto. Isso, exato. Me faltou aquele funcionário meu que vacina. Eu posso ter aquele intermitente para cobrir? Pode. E agora que a gente está falando aí mais, a gente está com o tempo já caminhando para o final, mas falando disso aí, eu preciso também ter aqueles cuidados na propriedade com quem eu vou colocar onde para aquelas habilidades específicas, como por exemplo para abastecer as máquinas, que às vezes tem aquela periculosidade. Eu tenho que ter esse cuidado de saber se esse funcionário está capacitado para aquela área, para eu não ter problemas. É sempre importante a capacitação, a realização de cursos periódicos. Por quê? Isso o empregador tem que pensar que às vezes fala assim, eu vou gastar com uma palestra, com uma capacitação. Não é. Isso é um investimento, porque o funcionário, o empregador que adote essas medidas, se porventura ainda assim chegar a acontecer um problema, tiver um problema, um acidente, ele vai mostrar que ele se precaviu, ele atenuou das formas possíveis e impossíveis de acontecer aquele acidente. Então sempre é muito importante treinamento na contratação e periódico, certo? De fazer essa capacitação. Então isso é sempre muito importante. E obviamente utilizando os equipamentos de proteção. Então eu tenho um funcionário que trabalha no abastecimento, eu dou o equipamento específico para ele. O que trabalha com a lavoura, aplicando... As aplicações. Exato, aplicações de agrotóxicos, de produtos, tudo seguindo as normas regulamentares. E como nós estamos falando mais aqui especificamente, né, o máximo possível para o produtor, a gente ainda tem aquelas questões de perneira, para ter um cuidado com as cobras, porque às vezes aquela atividade tão tranquila, mas que traz também alguns riscos. Com certeza, eu sempre digo, dou palestras também sobre acidentes, né? Sou coordenadora de um grupo de prevenção de acidentes de trabalho. É o que a gente fala, a prevenção sempre é o melhor caminho, sempre é o melhor remédio. Então a utilização dos EPIs, e por isso que eu digo, o empregador, ele deve fornecer todos os EPIs, seja a perneira, seja a máscara para quem aplica o agrotóxico, o protetor auricular, luvas, óculos. E o empregado tem que saber que é dever dele utilizar. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Não, é meu patrão que tem que dar, mas é você quem tem que usar. Então eu digo, vocês são responsáveis também, quando eu falo com os empregados, eu falo, vocês são responsáveis pela utilização para prevenir o acidente, porque a hora que ele acontecer, a vítima vai ser você. Né? A repercussão, o empregador vai pagar, pode ter uma indenização, se ele não for... Se você não morrer, você pode de repente até ter indenização. Exato, e se morrer? Aí a indenização não vai ser muito adequada para você. Então, a responsabilidade dos dois lados. Exatamente, na entrega e na utilização. E aí essa responsabilidade, você tem que tê-la também em casa, viu? Porque eu já tive acidente grave com jardim de casa. Então... Acontece, eu digo, ninguém está a salvo do acidente. Ele pode acontecer e eu brinco com eles, falo assim, olha, se você morrer num acidente, sua mulher depois ela vai arrumar um outro marido e eles que vão gastar. Tem essa parte assim, aquele detalhe que nós acabamos de falar aqui, a indenização, dependendo da circunstância, não é você que vai usar. Você vai até ser a razão dela. Exato, mas pode ser usufruído por outro. Doutora, eu quero agradecer a sua participação conosco. Naturalmente, com o assunto ele ainda dá para a gente explorar muito mais, mas eu tenho certeza que já trouxemos um pouquinho de informação aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, foi um grande prazer e estou à disposição para outros bate-papos gostosos como este. Muito obrigada.